Muito bem, boa noite a todas. Estamos iniciando o nosso 8º encontro do diretor formador da jornada número 1 de 2026. O tema de hoje do nosso encontro é BI Aprendizagem, ferramenta de apoio à gestão escolar. Nós sabemos, que o BI é uma ferramenta de auxílio. Ele é um instrumento que armazena dados. Então, todas as informações que os professores lançam ali no LRCO, elas migram para o BI, e ali o BI consegue dar uma amostra de como a escola está naquele momento. Então, hoje, o que nós vamos ver é qual a importância disso para a gestão escolar, qual a importância do gestor, do diretor, da diretora, ter a amostra da sua escola ali naquele momento, ao longo da jornada, né? Se isso influencia positivamente ou não, né? Então, qual a importância dessa ferramenta para a gestão escolar? Lembrando dos objetivos do nosso encontro de hoje, então, o primeiro objetivo é explorar as possibilidades de análise do BI aprendizagem, né? O fato do BI armazenar os dados, as notas de alunos e presença, tudo isso, né? Em que isso pode ou não nos ajudar na nossa gestão. E o segundo objetivo é utilizar os dados para orientar o acompanhamento pedagógico e embasar as decisões da gestão escolar. Antes de passar para o próximo slide, eu vou rapidamente lembrar dos nossos combinados. Então, lembrando da sua presença, né? Obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. Lembrando que a nossa presença nessa jornada está excelente, vocês têm comparecido, vocês não faltam praticamente, né? Então, muito bom, eu fico muito feliz. E muito obrigado, tá, pessoal? Então, a sua presença importa muito. Os nossos encontros, eles ganham vida com a sua presença e a sua participação. Então, eu peço sempre que você prefira estar no computador, né, porque na tela maior, que ajuda a gente, aproveita melhor para fazer os exercícios e tal. Então, sempre a preferência do computador. Se por acaso você precisa estar no celular, tudo bem, né? Mas a preferência é sempre no computador, né? Câmera ligada, porque a câmera ligada nos aproxima, eu preciso ver você, né? Ver você fortalece os nossos vínculos e humaniza a nossa conversa, né? Olhando um para o outro. E por último, o fato de nós estamos aqui, né? O encontro, o objetivo é que nós possamos crescer juntos, né? Então, vocês falando das experiências de vocês, uns para com os outros, com o objetivo de auxiliar na gestão de cada um, a experiência de cada um auxiliando na gestão. Então, venha de mente aberta para compartilhar as suas experiências, venha de mente aberta também para ouvir as experiências dos colegas e construir algo, assim, coletivo. Prosseguindo, então, a gente sempre no início nós relembramos o encontro passado. Então, no encontro passado, nós refletimos sobre a recomposição das aprendizagens. Foi o segundo encontro onde nós tocamos nesse tema da recomposição das aprendizagens. E a partir dos dados da primeira avaliação diagnóstica, de 2026. Então, agora, para recordar, nós vamos ouvir dois dos nossos colegas, antes de nós avançarmos com as nossas trocas. Eu andei olhando o portfólio de vocês e vi que algumas cursistas fizeram a
a tarefa da semana passada, que era preencher aquelas 3 perguntas, né? Então, eu vou chamar aqui 2 cursistas que eu olhei o portfólio e vi, eu só estou conferindo se elas estão aqui, se elas já entraram. Eu quero chamar a Helena. Helena, você consegue abrir o teu portfólio e responder as questões ali para nós, por favor? Espera aí, professor, já estou indo lá. Vou chamar a Helena e a Valdilene, para que elas respondam essas 3 perguntas ali. Eu vou lendo a pergunta aqui. As perguntas que ficaram foi a seguinte: onde estão hoje as maiores fragilidades de aprendizagem da sua escola? Qual prática discutida hoje pode contribuir para enfrentar esse desafio? E, por último, que ação você pretende fortalecer a partir deste encontro? Posso responder, então? Sim, Helena, eu vou te dar 2 minutos, tá? Né, Valdilene? Desculpa. Então, maiores fragilidades são muitas ali na minha escola. As maiores fragilidades de aprendizagem da escola estão relacionadas ao desinteresse por parte do estudante. Né, o aluno se recusar a fazer, ele está ali na sala, se você falar mansinho, você agradar ele, se você levar lá na sala do diretor, se você conversar, dialogar com ele quase que um período todo, ele não faz. Então, é um desinteresse total, assim. Então, a gente ainda não conseguiu achar um mecanismo de fazer o aluno realizar a atividade, né? A baixa frequência escolar e a pouca participação nas atividades propostas. Então, o professor, às vezes, faz lá uma aula bem diferentona, faz uma aula prática, mesmo assim, eles não estão tendo interesse, né? Muitos alunos apresentam dificuldades de acompanhamento do conteúdo, baixa motivação para os estudos, eles só falam em parar de estudar, e pouco compromisso na realização das atividades. E a gente ainda tem ali na escola um agravante, que a comunidade não queria uma escola em tempo integral. Até essa turma que chegou agora, o 2º ano e o 1º ano da nossa escola, eles participaram de um abaixo-assinado na comunidade, pegaram assinatura na porta das igrejas, dos mercados, de tudo quanto é lugar, para não ser integral. E mesmo assim não teve, né, não teve como escolha. Então, eles são meio que contra o integral, a comunidade. Então, a gente tenta passar assim, uma imagem diferente do integral para eles, né? A gente tenta mostrar os benefícios que tem. Então, sempre que eu tenho oportunidade de falar com família, eu bato nessa tecla. Qual a prática discutida hoje que contribui para enfrentar esse desafio? O que pode contribuir para enfrentar esse desafio é o fortalecimento da parceria entre escola e família, que é o que a gente tem tentado fazer, né? Mostrar para a família o quão o ensino em tempo integral, ela forma pessoas diferentes, né? Como a formação é diferente. Quantidade de alunos que estão dentro da universidade depois que a escola se tornou em tempo integral, e o antes é muito, né? É uma quantidade, assim, exorbitante. Sempre a gente tinha 1, 2 alunos dentro da universidade, agora é quase todos que concluem. Embora as turmas que estão postas aí tenham uma mentalidade assim bem diferente, nós ainda não conseguimos conquistar eles. E que ação você pretende fortalecer a partir desse encontro? A intenção é incentivar a presença das famílias na vida escolar dos estudantes, buscando contribuir uma parceria que contribua para o acompanhamento da aprendizagem, a melhora da frequência e maior engajamento dos alunos nas atividades escolares. Então, seria isso, extrapolei um pouquinho o tempo. Tá ótimo, realmente, né, o que você falou é a realidade, né? Muitas vezes, os alunos, assim, totalmente desinteressados, né? Essa, assim, uma grande dificuldade que você disse que você tem.
mas até baseado nos encontros que nós fizemos anteriormente, a gente vê que um dos caminhos, talvez o principal, ou um dos principais, é essa questão de pegar, de buscar o auxílio da família, né? A família auxiliando nesse sentido de esclarecimento da importância de que é os estudos, né, para o futuro desse jovem, e, consequentemente, auxiliando ele, encorajando ele a seguir essa carreira de estudante, né? Então, eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Um dos principais caminhos é trazer a família para apoiar para quebrar essa grande dificuldade. Obrigado, tá, Valdilene? Helena, por favor. A questão 1, onde estão hoje as maiores fragilidades de aprendizagem da sua escola? Eu considero a minha escola uma escola boa, professor. Porém, as maiores fragilidades hoje são os professores com pouca experiência, tá? Eu estou recebendo muito professor novo, não tem experiência, e ainda tem preguiça, infelizmente, é a realidade. Eu tenho um com a PP Sindicato, professor. Ele está motivando todos os meus professores a não permitirem mais que a gente assista a aula deles, que dê feedback. Ele não faz chamada mais e está motivando os outros a não fazer chamada via telefone, né? Via foto. Não quer que eles postam quizzes. Então, assim, eu nunca tive isso. Eu estou com dificuldade para viver. Então, professores com pouca experiência, alunos com defasagem, que a gente sempre traz, e a falta de interesse e falta de acompanhamento por parte da família, e ainda a falta de motivação dos professores. Então, não adianta a gente falar que o professor ele anda desmotivado pela questão financeira, não tem como, né? Até que, tirando esses professores que estão chegando, que está dando um pouco de trabalho, eu tenho um grupo de professores sensacionais. Eles movem a escola a ponto, você vê, hoje nós recebemos medalha de ouro no nacional da UBMEP. Então, eu tenho professores motivados que motivam alunos, mas eu estou muito preocupado com os professores que estão chegando. Qual prática discutida hoje que pode contribuir para enfrentar esse desafio? Precisamos motivar professores e alunos o tempo todo, observar aulas e dar feedback formativo que ajudam o professor no seu dia a dia. Então, os nossos feedbacks, se ele tem 3 dificuldades, a gente apresenta uma só e a outra a gente transforma em elogio, porque o nosso professor, infelizmente, está desmotivado. Eu acho que não é da minha escola, eu acho que é geral, né? Então, isso vem tirando o chão das escolas. E a terceira, que ação você pode fortalecer a partir deste encontro? Continuar motivada para poder motivar, porque se a equipe não estiver motivada, a direção, nós não temos como nos motivar. Incentivar os professores a participar dos formadores, porque os formadores, ele vem vindo de um formato muito bom, os professores elogiam, porque eles aprendem muito. Trazer pais para dentro da escola e mostrar o trabalho da escola, porque eu acho que é uma falha, eu vi isso, trazendo pais agora. Meu pai não é de encher o saco, mas também ele não participa da vida da criança. Então, tem que trazer o pai para a escola, fazer reuniões com pais, ensinando-os a como estudar com eles em casa, ensinando os pais a como estudar com os filhos. Nós fizemos isso no IDEB o ano passado, foi um sucesso. Entendeu? Tem que chegar em casa todo dia, tem que abrir o caderno com o filho, independente a série, porque o nosso é só fundamental, né? 2. Aí precisamos valorizar, sim, o que o governo nos traz, como a recomposição das aprendizagens e cobrar aulas diferentes. Porque nós fizemos um tratado na equipe, sabe, professor? Nós não falamos mais nada. Quando eles falam de governo, a gente muda de assunto, porque senão eles ficam batendo na tecla negativa da cabeça deles. Então, a gente está sempre falando bem daquilo que o governo está trazendo, a recomposição é uma coisa que foi muito certeira, pelo menos na minha escola, tá? E aí a gente poder cobrar também um pouquinho mais com essas aulas que o próprio RCO traz, né? Umas aulas diferentes. É isso. Ok, obrigado. Você colocou a dificuldade com professores, né? Professores novos e tal, Isso. professores desinteressados e professores
contrários às vezes, né? Então, eu toquei ali no ponto que você falou, assim, eu acho que também é um ponto importante. Se eu tenho problema com o professor, uma das providências é fazer observação de sala de aula, né? Sim, Porque é ali na observação de sala de aula que abre uma porta para dialogar com eles, sim. né? Porque às vezes o professor, ele também se fecha e é até difícil você conversar com ele. Então, ali fazendo as observações, já, né, já tem o Esse é o feedback. problema, professor, ele não quer, ele fala que ele tem direito, a LDB prevê que ele tem direito e autonomia dentro da sala dele, que ele não quer outra pessoa junto. E ontem à noite o professor de matemática me ligou e falou, não quero mais aula de vocês assistindo minha aula, porque ele está motivando os outros, porque a escola estava caminhando redondinha. Uhum. Então, assim, já até falei com a chefe do núcleo, o ano que vem eu tenho a premissa de não querer o professor, e se ele vir para minha escola, eu vou falar não, infelizmente. Uhum. Sim, E ele é o ponto de atenção da nossa escola no BI e aprendizagem. Nós temos uma turma dele de história, tem 13 notas vermelhas. E uhum. ele fala que, você entendeu? Ele sempre tem desculpa para tudo isso. Isso vem prejudicando a escola. Mas já estamos com tudo anotado, tudo com ata, tudo bem Isso aí. fortalecido a escola nesse sentido. Você tem que se precaver, né? Buscando ajuda superior Isso. e documentando todas as coisas, né? Parece que você está fazendo isso já, né? Isso. O Estando professor de matemática, nós tivemos um diálogo com ele hoje, que esse professor é QPM, o outro é contratado. E o Uhum. professor, não, vocês podem assistir minha aula, a gente teve um diálogo bem aberto, bem gostoso. E o professor falou, não, pode assistir minha aula. Entendeu? Mas assim, motivado por conversa de terceiros, né? De professor que não tem vontade de nada, nem de dar aula, né? Sim, sim. E outra ação que eu vi que você citou foi de encorajar a fazer formador, né? Fazer Isso, participar com outros isso. colegas. Eu fiz um combinado, professor, que na implementação de todos, ele tem que chamar a equipe para assistir. Uhum. Então, assim, valeu, valeu. Teve dois, que acho que 2 ou 3 que não terminou. Começou, não terminou, mas é uma maneira que eu posso também estar chamando, né, professor? Na Sim, observação de aula, falou: olha, tem tantos temas dentro da sua disciplina, né? Você tem que fazer, você não fez. Então, assim, é uma coisa engajada com a outra. Então, a minha equipe e eu, nós assistimos muitas implementações muito boas. sim. Tá ótimo, Helena. Obrigado, tá? Pessoal, nós vamos então agora fazer um retorno ao passado, tá? Para início de conversa, nós vamos voltar um pouquinho ali no tempo. O tempo que nós vamos retornar é em 2018, lá antes ainda da pandemia, tá bem? Como o tema do nosso encontro é o BI, essa ferramenta é algo já mais recente. Então, nós vamos retornar um pouco antes do BI para ver como que as coisas se davam ali antes de surgir esse instrumento. Então, eu vou chamar, né, nesse encontro de hoje, vocês vão participar bastante, tá? Eu vou chamar algumas de vocês para responder essas perguntas aqui que estão relacionadas. Eu vou chamar 4 de vocês. Eu vou chamar a Ana Cristina, eu vou chamar a Rosana, eu vou chamar a Viviane e a Daniele. Eu vou começar, então, aqui pela Ana, tá? Ana, responde para nós, então, relembrando lá no antigamente, né, no 2018, como você identificava que os estudantes não estavam aprendendo ali na escola? Talvez em 2018 vocês ou algumas de vocês não era diretor, mas eu creio que todos aqui ou era pedagogo ou era professor. Então, né, isso a pergunta cabe perfeitamente para que vocês possam responder. Ana, como é que era isso lá em 2018? Deixa eu lembrar. Eu Na verdade, está falando 2018, mas na verdade é só para dizer que de antes do BI, né? Entendeu? antes do BI, né? Quando não tinha o BI, como é que você fazia? Nós não tínhamos o BI, tínhamos a avaliação da prova Paraná, já não lembro. Não tinha esses Não dados tínhamos. para Paraná.
Não tínhamos os dados da Prova Paraná. Então, as avaliações, desde que eu entrei na direção, né, nós fizemos, uma coisa que me incomodava muito era a questão da avaliação, porque eu acho que é sempre um rosco, né, dessa questão dentro da nossa escola, né, a avaliação eu acho que ainda precisa ser muito bem trabalhada nas escolas, porque os professores ainda têm aquela coisa da punitiva, de acordo com o comportamento. Então, é uma coisa que a gente... E sempre, às vezes, no mesmo molde de avaliação, né? Então, tem alunos que aprendem de uma maneira, alunos que aprendem de outra, e geralmente, quando você promove uma avaliação, você tem que tentar atingir os diferentes níveis ali, as diferentes formas de aprendizagem. Então, a gente sempre procurou investir em curso, em formação, trazer para a escola pessoas até de fora da escola para falar sobre o processo de avaliação, que ele não pode ser somente pontual e que também que ele não pode avaliar só de uma determinada maneira. Uhum. Então, lá em 2018, nós tínhamos o que de avaliação? As provas internas que os professores faziam, né? Uhum. As notas que eram lançadas. Uhum. Eu acho que nós não tínhamos nem o RCO online, né? Nós tínhamos aquele... Não lembro se era o livro de chamada ainda, Rafael, será? Era o livro, né? Perdida. Acho que era o livro, né? Era o livro. Então, os professores faziam uma avaliação, corrigiam, e aí, então, era feito esse lançamento no livro de chamada, que o pedagogo pegava, corrigia aquele livro de chamada, né? Que não podia ter uma rasura naquilo lá, era tudo muito bem bonitinho. E a partir daquilo, então, era passado o canhotinho, certo? Para a secretaria, e daí lançado lá no sistema, no SERE, aquelas notas, onde gerava um mapa de notas. Uhum. E aí, então, nós íamos verificar, de acordo com esse mapa de notas, as notas abaixo da média, as notas acima da média. Então, o pedagogo fazia muito esse trabalho no pré-conselho com os professores, né? Então, eu acredito que era mais ou menos assim que fluía, né? A gente não tinha... A gente conseguia, lógico, entrava em sala, conversava com o professor na hora atividade, mas eu acho que durante tanto o processo, a gente não tinha essa clareza que hoje tem no BI, que o professor lança as notas parciais e que a gente vai acompanhando ali, né, toda essa situação da aprendizagem do estudante, assim como no RCO online, né? Isso mesmo. Era assim, um pouco mais, ficava mais para o final do processo, né? Ficava mais para o final do processo, não tinha o aplicativo, que o pai também não acompanhava, né? Hoje o aluno lançou, o professor lançou uma nota, já o pai já recebe essa nota ali no aplicativo e pode acompanhar o processo. Então, ele tem, a prova valeu 3, né? O seu filho tirou 1, então já o seu pai acompanha pelo aplicativo, ele já vê que é um sinal de alerta ali que seu filho não está indo tão bem, né? Então, se é aquele pai que acompanha o processo de aprendizagem do seu filho, ele já deveria até se reportar à escola, enfim, e saber tudo o que está acontecendo, né? Isso mesmo, Ana. Obrigado, Ana. Viviane, você? Como você identificava, Viviane, que um componente curricular era crítico? Boa noite, professor. Boa noite. Professor, a gente identificava na hora ali que saiu o estado das notas, né? Conforme os professores iam lançando, e a gente ia percebendo qual componente ali precisava de um olhar mais preciso, né? Através e da conversa, né, com o professor, o acompanhamento do pedagogo ali com o professor, fazendo um pré-conselho ali, aí entendendo o que estava acontecendo, qual era a ajuda que ele precisava. Tá ótimo, Viviane, obrigado, tá? Rosana, a próxima ali, Rosana, você. Como você identificava quais estudantes precisavam de ajuda, Rosana? Então, professor, antes era, né, no pré-conselho, depois conselho, através daquelas fichas de anotações, né, quando se chegava nas reuniões, nós trocávamos as figurinhas
e chegávamos na conclusão de que o Joãozinho é abaixo da média, a Mariazinha está na média, e assim vai, né? Aham, Utilizando sempre os papéis das planilhas. sim. Mas sempre, né, no final do bimestre, no caso, lá no final do ano, se tinha um outro olhar, né? Porque sempre teve essa questão de passar por conselho, e agora, né, que a gente tem o Se Liga. Então são dois instrumentos que sempre foram utilizados no final do ano para ver se a criança avança ou permanece, né? E acredito que mesmo hoje em dia, com toda essa tecnologia, né, com o BI nos mostrando a fotografia diária da escola, com certeza tem dados ali que são maquiados, né? Não é 100%, né? Assim como o sistema nos pede que não pode ter nota baixa, então, né? Não que a nota seja algo que define a criança, mas é um instrumento que se tem, né? Que é o que a gente tem para dizer você vai, você fica, você permanece, né? Então, acredito que o BI foi uma ferramenta que com certeza ajuda bastante, nos mostra essa fotografia, mas que não é 100%. Ok, Rosana, obrigado. Daniele, por favor, como você sabia que um estudante lá atrás, né, antigamente, como você sabia que um estudante já estava reprovado por frequência? Tá, então vamos voltar lá na época dos Incas e dos Maias. Né? Eu estava em sala de aula nessa época, nós não éramos escola integral. Tínhamos lá na nossa escola, a gente chamava de tripinha, né? Aham. Né? As notas e tal. E em sala de aula, né, eu com a minha disciplina apenas, né, geografia, era a questão de o aluno está faltando, ele falta nas avaliações, daí ele está sem nota, daí ele falta no dia do trabalho também, né? E naquela época, como não era escola integral, então aquela porcentagem da frequência que levava à reprovação, ela era menor, né? Hoje, com 9 aulas por dia, então a frequência, a porcentagem da reprovação, ali ela dá uma aumentada, mas naquela época ali, ele faltou um mês ali, pronto, faltou 40 dias, pronto, já estava, né, já era um ponto de atenção, né, mas normalmente, naquela época, né, nós tínhamos no nosso regimento, regulamento, já não me lembro qual que é o que a gente coloca lá, as regras da escola e tal, e o aluno que trouxesse uma justificativa da mãe e tal, a gente aceitava, né, não precisava ser, claro que hoje a gente aceita também, né, mas a questão do atestado não era tão forte, e então lá no final do ano, a secretaria ia lá e abonava, né, as faltas, né, abonava as faltas. Aham. E, meu Deus do céu, parece tantos anos atrás isso, mas né? Nossa, já o quê? Daqui 2 anos faz 10 anos, então 8 anos atrás, gente do céu! Eu não me lembro! Mas como que eu achava? Já sabia que ele estava reprovado, bom, na minha disciplina, se ele faltava em prova. Porque quando ia chegando próximo de pré-conselho, daí as pedagogas falavam, porque fulano está com tantas faltas, não era nem a porcentagem, estava lá com 90 faltas, daí eu sabia que não era só na minha disciplina. Lembra que nos conselhos a gente ia somando cada componente e falava quantas faltas tinha. Sim, o componente daí somava. Sim. Gente, aquilo era horrível. Era horrível. Depois que veio o RCO, que, meu Deus, eu fui uma das que reclamou, porque era mudança e tal, envolvia tecnologia, né? Meu Deus, assustava.
Mas depois, quando a gente viu que era, nossa, era só a gente lançar nota, não precisava somar aquele negócio. Meu Deus, que horrível! Que isso nunca mais volte. Gente do céu, apesar de que eu concordo, né, com a colega que falou ali de que o nosso BI está ali, tem muita coisa maquiada ali que a gente sabe, não precisa falar e tal, né, mas ele deixa claro tudo ali. Tá tudo ali, é o espelho da alma da escola, da alma dos alunos e inclusive dos profs também, né, que a gente vai direto ali no coraçãozinho deles ali o que está acontecendo. Isso. Né? Mas 2018 está muito longe, prof. Eu lembro que na minha disciplina era assim, eu sabia que me faltava. E daí, quando tinha certeza que não era só comigo, porque daí a gente sempre pensava naquela questão, né? Meu Deus, será que ele só falta na minha prova? Será que eu sou uma carrasca para fazer prova? E eu sempre fui daquela prof, assim, que eu fazia aquela prova formativa, não era somativa. Né? Tinha vários métodos avaliativos, e que, inclusive, eu ia até levantar a mão ali no início, mas fiquei quieta, né, quando a Diri falou ali da falta de experiência dos prof, né, que ela está passando por uma situação ali, e eu comecei a pensar na minha escola que a minha não é a questão de falta dos profs não estarem dominando, mas assim, e não é nem a resistência dos profs, porque nós estamos já com 6 anos de integral. Não é a resistência deles ao integral, porque eles não reclamam de observação de sala de aula, tem muitos que falam que eu não preciso avisar, mas claro que a gente segue toda, né, essa questão aí de avisar com antecedência e tal, eles são bem abertos para isso, mas eu tenho alguns professores ali, e são os mais antigos, e tem uma dificuldade muito grande nessa questão da avaliação. Para eles são da época que a prova é aquela de fazer as perguntas e se o aluno não errou, não soube responder, ele não aprendeu, sabe? Então, eles têm essa resistência na parte da avaliação. Certo. E que para a escola integral não dá, não tem como. O aluno passa 9 aulas lá, né? Para ele chegar em casa e ele estudar, né? Vamos usar a palavra que não deveria nem existir mais, mas o decorar, né? Para a prova. Eu tenho uma professora de história lá, e ela eu já observei as aulas dela, eu já conheço ela, nós trabalhamos juntas há 20 anos na escola, e eu sei, ela é ótima para dar aula, ela explica muito bem. Ela é, na boca dos alunos, a melhor professora. Ela foi nossa professora diamante ano passado, sabe? Só que os alunos, na prova dela, é tudo nota baixa. E não é essa questão punitiva, é porque ela faz só aquelas provas de pergunta mesmo, né? E ela se baseia, não vou dizer que ela está errada, ela se baseia em perguntas de Enem, de faculdades e tal. Ela está tentando fazer os alunos aprenderem que, para fazer um concurso, fazer um vestibular e tal, é essa metodologia. Só que é só essa, sabe? Ela não usa outra. E a gente conversa e tal, e tá difícil. Não é só ela, mas eu estou citando ela porque eu sei que ela dá uma aula nota 1000. Tá ótimo. Faz a avaliação, e eu fugi da pergunta lá, porque eu não sei responder, porque eu não lembro. Não, tá ótimo. Você passou um quadro. Tá ótimo, Daniele. Obrigado, tá? Então, né, no fundo, né, antes, né, do Power BI, da ferramenta, tomava-se conhecimento dos dados do colégio, geralmente no conselho de classe, né? Que eram ali os relatos dos professores, dos pedagogos, né, e nos resultados ali do final do trimestre. Ou seja, muitas vezes é tarde demais, né, para fazer alguma intervenção, alguma coisa pedagógica ali em prol dos alunos, né? Por vezes, a gestão da aprendizagem acontecia de forma reativa. Também é importante, né, conduzir a discussão de forma com que se comente que várias escolas, né, assim, a gente se recorda, eles têm um sistema, sempre já desde do lado 2018, eles tinham um sistema próprio de controle de dados de frequência. Eu já trabalhei em escola que tinha.
Mas antes do BI isso dava assim ainda muito trabalho. O BI é uma ferramenta que facilita a observação ali dos dados e tal. Ele ajuda nesse aspecto, ele é fácil. E ali, então, de 2019 a 2026, percorremos uma longa trajetória de construção, aprendizado e fortalecimento do uso das ferramentas de gestão. As ferramentas de gestão são de grande auxílio, pois, por meio dos indicadores educacionais, possibilitam uma leitura e análise muito mais ágil do contexto escolar, permitindo o planejamento e implementação de intervenções pedagógicas mais eficazes. Um outro aspecto também, né, uma das ferramentas de gestão que nos auxilia muito a mapear e acompanhar o nível de desempenho dos estudantes nas avaliações internas, de acordo com os registros dos professores no RCO, é o BI Aprendizagem. O BI, na verdade, ele muda uma coisa fundamental, né, que é o tempo da gestão. Ele auxilia nesse sentido, ele permite que a gestão seja mais ágil, né? Antes, descobríamos o problema tardiamente, para agirmos depois. Hoje, podemos agir durante o processo, né? Ele mostra ali uma fotografia da escola, ali naquele momento, como é que está a tua escola naquele momento ali, né? Isso permite que você planeje para fazer alguma interferência se você perceber que existe a necessidade, né? A pergunta não é mais o que aconteceu, né? O que aconteceu. A pergunta agora é o que eu vou fazer com o que está acontecendo agora. Então, vamos voltar para o presente. Se antes a dificuldade era a falta de informação, hoje nós temos um desafio. O desafio hoje é saber analisar e tomar as decisões com o excesso de informações que nós temos, né? Então, o desafio é esse, é saber ver aqueles números ali, e lê-los, e em cima dessa leitura, traçar um planejamento. Eu quero chamar algumas de vocês para responder algumas frases aqui, tá? Eu vou começar chamando ali a Ariana. Ariana, responde essa aqui para nós. Hoje, Ariana, de que forma os dados da escola têm sido utilizados pela equipe gestora da instituição que você lidera? Oi, professor. Nós temos utilizado os dados do BI, é isso? Os dados do BI. Tanto para avaliar, né, as questões da escola, dos avanços internos quanto internos, né? Eles são utilizados tanto para avaliar como para planejar as próximas ações. Né? A gente tem uma noção, através dos resultados das avaliações da aprendizagem do aluno, a gente consegue fazer um planejamento também das ações futuras, né? Uma noção da realidade e o planejamento das ações futuras. Não que eu despreze totalmente nossos métodos antigos, né? O pessoal estava se esquecendo aí dos dados do SERI, né? Que a gente tirava as porcentagens de frequência pelo SERI antes de fazer o conselho. Isso. E ali tinha, né, o aluno que estava com risco de reprova, aparecia percentual e números de faltas, e também aquele controle diário que a gente não deixa de fazer, né, de frequência, os pedagogos não deixam de fazer, apesar do BI. A gente tem nossos planilhas de controle manuais, que eu também não dispenso, mas essas ferramentas, tecnologias, elas nos ajudam a ter uma previsibilidade maior
né? E nos ajudam a planejar melhor o futuro também. Aham. Muito bem. Obrigado, Ariana. Eu vou chamar mais algumas de vocês na seguinte sequência, tá? Eu vou chamar e dar 2 minutos para que você possa compartilhar. Eu vou chamar na sequência agora a Claudenise, depois eu vou chamar a Helena, em seguida eu vou chamar a Juliana, depois da Juliana vem a Márcia, e por último a Rosana, tá? Então, agora eu gostaria que a Claudenise, em 2 minutos, respondesse essa pergunta. Olá. Quando observamos os dados, conseguimos identificar apenas resultados ou também possíveis causas? Com certeza a gente consegue entender algumas causas também. Por exemplo, quando a gente tem um aluno com baixo rendimento, não é sempre, mas na grande maioria das vezes ele é um estudante infrequente, né? É bem comum essa relação aí do rendimento está relacionado com a infrequência. Então, ou às vezes não, às vezes ele é um estudante frequente, mas tem alguma dificuldade, enfim. Então, quando os dados ajudam a gente a chegar nessas conclusões, né? Avaliar essas causas também. E só ali, quando a colega respondeu ali, né, de que forma os dados da escola têm sido utilizados, eu penso que hoje em dia, você vai fazer uma ata, um atendimento ali de um pai, eu já abro o BI, já vejo a nota do aluno, se já falta, você já fala, já vejo, né, agora estamos no empenho aí dos seres, se já falta documento, já pegamos o pai ali também. Então, enfim, parece que eu não sei se eu sei mais fazer atendimento sem estar com essas ferramentas aí, não. A gente faz, né, mas bem mais, respalda bem mais a gente, né, o uso dessas ferramentas aí. Sim, sem dúvida. Realmente, assim, é um companheiro nosso que é difícil separar, né? Você vê, eu Sim. estava fazendo um atendimento hoje e a mãe veio com o seguinte, assim, veio tirar uma dúvida ao mesmo tempo e mostrar um desejo dela e da filha, né? Que era que a filha possa ir para o Ganhando o Mundo. Né? Ela falou, é um sonho nosso e tal. Aí eu falei, sim, vamos dar uma olhadinha, então, nas notas dela, né? Porque as notas vão influenciar bastante, né, na possibilidade dela ir ou não. Então, aí você já abre ali a ferramenta e ali já, né, já tem uma amostra. Né? Aí a mãe já pode auxiliar no sentido de apoiar a filha. Filha, você está muito bem, é isso, continua assim, tuas notas estão excelentes, vamos continuar. Ou então, se não está, a mãe está ali, né? É isso que a gente busca, né? Uma ajuda da família. Acaba com o sonho ou não, né? Ou acaba com o sonho, ela vai encorajar a filha a elevar o seu rendimento. Né? Então, e tudo isso numa tela só, você já consegue ver o rendimento em todas as disciplinas, né? Isso e antigamente, ia lá buscar os livros de chamada no escaninho, torcia para estar lá, né? Para o professor ter deixado ali, para poder dar uma olhada. E uma coisa também que eu penso, que eu lembro, que eu também estava em sala de aula nessa época, as pedagogas contavam muito com a parceria dos professores, de dizer, fulano está tantos dias sem vir na aula, né? Porque elas não davam conta de ficar monitorando o livro de chamada. Então, eu lembro de ter esse compromisso, assim, sabe? Se faltou 3 dias seguidos, você já me avisa. Então, a gente mantinha elas, assim, né? Era um combinado que a gente tinha ali para tentar manter esse controle, né? Que hoje é bem mais... Mas você sabe que, desculpe interromper, mas você sabe que nesse ponto eu até sinto um pouco de saudades como pedagoga, porque eu acho que tinha até mais, mais trocas, assim, próximas do pedagógico com o professor, assim. Sim. Hoje, com os grupos de WhatsApp, com
não que eu seja saudosista, porque eu acho que essas ferramentas, elas deixam as nossas falas e as nossas conversas com os pais até bem mais técnica, né? Mas com os professores, eu vejo assim que isso afastou, não é que afastou, o pedagogo que é antigo, ele ainda consegue ainda fazer isso, mas fica ali, manda recado para o professor pelo WhatsApp, o professor vai resolver, não tem mais aquele sentar na hora da atividade com tanta empolgação, vamos discutir, vamos ver ali o seu planejamento, parece que é tudo muito informatizado, e eu acho que essas trocas, eu tento ainda fazer isso lá no colégio, incentivar que os pedagogos sentem, conversem olho no olho ali com o professor, porque eu acho que isso é que faz a diferença ali do envolvimento do pedagógico no planejamento do professor. É verdade, isso era mais forte, né, antigamente mesmo. O que a Ana enfatiza aí, no caso, está relacionado ao surgimento da tecnologia, né? Porque é aquilo que a gente discute antes, né? Tenta-se trazer a família para a escola, mas a tecnologia fez com que o aplicativo, o pai nem precisa vir mais na escola, ele faz a matrícula, ele faz tudo pelo aplicativo, então, né, ele não precisa aparecer na escola, né? Mas isso é uma outra discussão, né, sobre sobre o que a tecnologia causou, o dano, né, da tecnologia, né, que vem para ajudar muito em um aspecto, né, ajudou bastante, principalmente nessa área da gestão, que é o tema nosso aqui, né? A tecnologia está sendo útil para a gestão, agilizou mais a gestão, né? Ficou uma coisa mais eficiente, ou quando você recebia os resultados lá no fim do ano, para depois correr atrás e tal, né? Então, mas é isso, né? Então, a tecnologia tem isso, essa parte que a Ana citou ali, que também algumas coisas negativas, e uma delas é que às vezes afastou um pouco o pai da escola, né? Mas vamos seguir então ali, a Helena agora. Helena, você, por favor. O BI aprendizagem faz parte da rotina pedagógica da escola ou é utilizado apenas em momentos específicos? Eu acredito que ela faz parte da rotina, mas dependendo do dia que está a escola, a gente utiliza em momentos específicos. Mas, assim, nós tivemos um problema com uma turma que nós estamos com 13 notas vermelhas. Então, assim, o BI estava lá. Porém, o professor, eu não sei, olha, a gente vai vendo as fragilidades da gente e tanto do professor. Ele fazia 2,30 para dar uns 60, porque o nosso é 60, 40 de trabalhos, e 2,20 dentro dos trabalhos. E ele, na cabeça dele, ele sabe como que é, porque ele já trabalhou na nossa escola. Ele poderia ter lançado 30 e o 40, e o outro 30 depois. Ele lançou 60, então ele esperou no final do trimestre. E por mais que a gente cuida, isso passou em branco. Então, a gente se sentiu muito mal. Então, por isso que eu falo, ela tem que fazer parte da rotina. Tem que fazer. Mas a gente falha, e depois que a gente falha, é que a gente vê que foi uma falha muito grande da equipe. Entendeu? Porque quando nós fomos o pré-conselho, a gente foi conversar com cada professor. Professor, você precisa estar lançando. Professor, cadê suas notas? Professor, mas isso eu tinha que ter visto antes, né? Então, assim... Então, há muitas fragilidades ainda. Estou com uma equipe, 2 pedagogas novas e 2 mais antigas, e tem 2 que trabalham demais e 2 que espera cair do céu. Então, a gente falha, e nós falhamos nesse sentido, porque o BI ele tem que fazer parte do dia a dia pedagógico da escola, principalmente o aprendizado, né? O BI do aprendizagem. Ótimo, Helena. Obrigado, viu? A gente não pode errar, né, professor? A gente tem que, infelizmente... Que bom que a gente viu que foi falha nossa e a gente já está trabalhando para o segundo trimestre de uma maneira diferente. Orientações diferentes, mais ainda em cima do professor, né, atentando ali nas horas atividades dele, está falando sobre tudo isso. Porque mas o BI faz parte da rotina pedagógica de vocês, né? Sim, principalmente o frequência, né, professor? O aprendizagem também, mas nós falhamos, independente, nós falhamos.
Ok, Helena. Juliana, você. 2 minutos. Câmbio. O que os dados do primeiro trimestre indicam sobre o processo de aprendizagem dos estudantes da minha instituição? Bom, eu acho que aqui a gente pode abrir um parênteses aí e pensar um pouquinho que esses dados, esse movimento que foi feito nesse primeiro trimestre, eu acho que a gente poderia fazer uma avaliação pensando a nível assim de houve engajamento, houve a participação pedagógica adequada em todos os momentos. Nós, como direção, participamos daquilo que realmente era necessário, né? Como a colega falou, hoje o BI ali, ele é a ferramenta, é o raio-x da escola. E esse trimestre a gente pôde ter uma ideia, né? Do de como a nossa escola, né? De como aconteceu todas as notas, a frequência. Então, eu acho que é um momento, assim, de reflexão. É um momento de a gente parar, de a gente pensar, de a gente ver onde errou, onde falhou. E, assim, permitir errar e permitir falhar também. Porque a gente anda se cobrando muito, 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 muito. E a gente sabe que dá tempo de recuperar. Não é irrecuperável isso. Então, eu acho que o que esses dados mostram se houve engajamento, não só dos alunos, mas da equipe pedagógica, da direção, do colegiado num todo, né? Se houve aprendizagem, aonde foi que está mais doente, né? Qual disciplina que está mais dodói, né? Então, eu acho que é um momento, assim, que dá, sim, para perceber, dá para ver aonde tivemos falhas e dá para corrigir também. Era isso? Importante é que você falou, né, que analisando ali a ferramenta, ela consegue mapear ali para você identificar as possíveis deficiências, onde é que precisa de uma atenção especial, onde é que precisa intensificar ali, de repente, fazer umas observações de sala de aula, porque o professor precisa ser despertado ali, precisa de uma atenção especial, ou outras situações, né? E eu acho também, Rafael, aqui uma parte bem importante dessa, quando você fala ali da observação de sala de aula, é muito importante a questão do feedback, porque nós temos muitos professores que são novos, professores que estão chegando, que não têm muita experiência de sala de aula. Isso mesmo. Né? Então, eu acho que isso aí é um ponto bem principal. De repente, é um feedback, assim, é mais uma conversa. O feedback é uma conversa, né? Mas acho que, de repente, uma conversa, assim, mais tolerável e, assim, apertando e soltando, entendeu? Sim. A gestão do tempo, como preparar, de repente, essa aula, porque nós temos N características das turmas. Tem aquela turma que é tranquila, tem aquela turma que é apática, tem aquela turma que é agitada, né? Então, eu acho que é um momento, assim, de reflexão mesmo. Às vezes você tem o sexto A, B e o C, né? Isso, o A e o B estão aprendendo e o C não está aprendendo. Ora, mas a aula é igual, né? Mas aí é que está. Daí a metodologia. Aí é que está. É que o C precisa de uma coisa diferente. O engraçado que eu queria falar com vocês é o seguinte: agora, há poucos dias atrás, teve o conselho de classe participativo lá no meu colégio. E 2 alunos de cada turma, antes dos professores falar tal, os alunos entraram, eles já tinham um roteiro ali, né, um roteiro, ele não falou assim o que queria, já tinha tido uma pré-reunião com eles, uma pré-reunião para levantar ali as necessidades da turma.
E aí os alunos puderam chegar e falar, foi maravilhoso esse... Eu confesso para vocês que eu estava um pouco receoso para colocar em prática esse conselho participativo, eu estava um pouco receoso, mas foi maravilhoso a participação dos alunos, a disposição deles de falar, mas o ponto que eu queria colocar para vocês é o seguinte, a Juliana tocou nessa questão da observação de sala de aula, mas é que a aula é o mais importante de tudo, né? É a aula que vai fazer a coisa acontecer. É na aula que o aluno vai aprender ou não vai aprender. Então, né, às vezes parece que não, mas os alunos, com os professores que eles aprendem, eles valorizam. E eles querem aprender. Então, tem professor que consegue levar eles a aprender. E isso, para eles, é uma descoberta. Eles querem também aprender. Aparentemente, né, assim, parece que não, o aluno não quer nada. Não, ele quer aprender. É só alguém ter a linguagem que vai despertar o clique nele. Porque aprender é maravilhoso. Você adquirir conhecimento novo. Né? Então, vou trazer agora para o conselho de classe. Aí, no conselho de classe, os alunos liam ali os pontos que eles acharam importantes, as deficiências, os pontos positivos da turma deles, onde é que eles achavam que tinha deficiência na turma, mas aí eles não aguentavam, e ali, como os professores estavam presentes, eles, assim, tipo, mesmo quase pedindo licença, assim, sem querer ofender os outros, mas eles não aguentavam de falar, assim, de citar ali o professor tal, aquele outro professor, ele ensina a gente muito bem, né? Esse ano a gente está aprendendo aquela disciplina que a gente nunca conseguia aprender, sabe? A química, nós nunca aprendemos química, esse ano com a professora ali, X, nós estamos aprendendo, em inglês nós tínhamos uma dificuldade enorme, mas esse ano com a professora que está ali de inglês, né, tá? Então, assim, olha, eu vi que os outros professores que não foram citados, eles nem ficaram assim com ciúme, sabe? Ou então eles não demonstraram, né? Mas foi assim, foi muito positivo, assim, essa fala deles, entendeu? Muito positiva mesmo. Os alunos querem aprender, né? Então, é isso. Márcia, você está aí ainda, né? Conseguiu arrumar o microfone, Márcia? Sim, prof, deu certo. Com você, então. Me ouve, né? Isso. Bom, os dados da escola têm servido apenas para acompanhar resultados ou também para transformar as práticas? Tenho 2 minutos? Isso, Márcia. Bom, com toda certeza, né, ele vai servir para a gente acompanhar os resultados, mas penso que o mais importante do que acompanhar também é transformar essas práticas, né? Então, os colegas também comentaram, né, sobre os dados do BI e as versões antigas ainda da gente usar o SER. Eu estava em sala em 2018, né, ouvindo vocês falarem. Então, assim, e tinha colegas, só voltando lá, porque eu fiquei com vontade de falar, até acho que é antiético, talvez eu falar, mas eu vou falar. Eu trabalhava em vários colégios na época, acho que em 4 colégios, e num deles, às vezes, e antes de 2018 também, tinha professores que às vezes chegavam para o conselho de classe sem as notas, aí conforme os colegas falavam, eles lançavam a nota. Imaginam que isso não acontecia na escola de vocês, né? Então, assim, foi uma coisa que eu lembrei ouvindo vocês falarem. Eles tomavam ali na hora, né, Márcia? Exato. Fazia as contas ali na hora e colocava uma média ali. Juro que eu nunca falei isso para ninguém, mas assim, eu morria de vergonha vendo aquilo. Eu falei, meu Deus, gente, eram professores assim antigos, com 20, 25 anos já de profissão, né? Mas eu vi isso muito e com certeza vocês também viram, né? Então, assim, hoje a gente tem esses dados em tempos reais, né? E claro, tem algumas questões que às vezes não são tão reais, e ele serve justamente para a gente pensar, né, na nossa rota, no nosso trabalho, né? Por exemplo, não sei como que está o BI de vocês, né? Mas o meu núcleo aqui, ele, novamente, né? A gente tem aquela questão do fluxo, então já o chefe essa semana, na nossa reunião semanal que a gente tem com ele na segunda, ele já colocou lá, né? Esse ano 100% de fluxo novamente, né? E aí você fica lá preocupada, né? No pós-conselho, o nosso conselho de classe foi bem tenso, que eu comentei aqui, acho que há 2 semanas, né? E depois até, prof, se você puder falar um pouco mais desse teu conselho compartilhado com os estudantes, eu achei muito bacana,
também eu ficaria receosa de fazer na minha escola, e até eu comentei com alguns professores nos últimos dias, e eles dizem, como assim? Vai ter aluno participando, né, do nosso conselho? Eles não compreendem, né? Parece que é um momento de castigar os alunos, né? Eu tenho muita dificuldade com os professores mais antigos, em especial, que estão ali há 30 anos, que estão só esperando ali dar uns meses ou 2 anos para se aposentar, né? Realmente é difícil, né? Hoje eu acompanhei na câmera uma aula, enfim, estava a câmera lá abrindo, tem na minha sala, e aí eu vi os professores que têm 32 anos já de sala de aula, praticamente, né? Eles estavam virando a sala, né? A gente instalou as telas interativas, tinha 10 alunos pendurados nas telas interativas. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir lá fazer alguma coisa. Que o professor estava lá sentado e, né, tipo, corrigindo alguma coisa, mas os alunos estavam detonando, né? Então, e aí quando eu olho o BI, né, principalmente dos componentes que esse professor trabalha, gente, 70% dos alunos estavam abaixo da média, né? Então, assim, a gente está estruturando junto com a equipe um plano de ação, uma estratégia a partir também dos dados do conselho, principalmente os nossos dados, né, do BI também, para ver como que a gente consegue trabalhar com esse prof, né? Então, assim, mas é tão difícil, professor que tem tanta experiência, né? E ao mesmo tempo ele pune, por quê? Porque ele está na educação 1.0 ainda, né? Ele não veio para 5.0, quem fez o PDL essa semana está bem fresquinho, né? Então ele vai servir principalmente para a gente traçar as metas, traçar as rotas, né? A gente tem 2 trimestres ainda pela frente, então nada está perdido, né? E difícil fazer o professor entender, por exemplo, no nosso conselho de classe chegou lá, por mais que eu tinha mapeado já tudo antes, mas chegou lá alguns componentes, né? Tipo matemática, o aluno com 15, né? Como que o aluno vai ter 15, gente? Se ele veio todos os dias, ele não tem falta, um trimestre inteiro numa escola integral. Então, eu acho que está bem difícil para nós gestores, ultimamente, a gente pensar em estratégias nesse sentido de a gente conseguir realmente fazer acontecer, né? E os dados do BI estão aí para a gente acompanhar, né? Não é só isso, é a prática diária. Observação de sala de aula, acho que é algo muito bacana, que veio realmente para nos auxiliar, mas a gente ainda fica assim, né? O que eu posso fazer a mais, né? Ok. Nesse sentido de transformar as práticas, né? Isso, a ideia mesmo é que o BI possa nos ajudar a transformar as práticas, né? Exato. A deixar os hábitos antigos para trás e entrar em hábitos mais eficientes para o aprendizado dos alunos, não é isso? E nesse sentido, só compartilhando para finalizar, eu deixei o acesso para o BI, eu coloco quase toda semana, relembro para os professores, coloco lá mensagem fixa no grupo oficial do WhatsApp, né? Tem o Drive lá, eu falo, pessoal, acessem o BI para vocês também. Então, assim, de democratizar o acesso ao BI para eles verem também, né? Então, prof de robótica, prof de redação e leitura, por exemplo, é alguém que, nossa, eu vi lá que eu estou no vermelho, eu estou no amarelo. Então, alguns resultados a gente consegue também democratizando, né? Não deixando só para nós o BI, né? Para eles acompanharem e verem que realmente os dados daquilo que eles alimentam, o RCO, ele vai aparecer lá no BI, né? Então, acho que é um caminho também, a partir dos dados, de democratizar esse acesso para que todos eles saibam mexer, né? E utilizar, por exemplo, o Copilot lá que tem, né, inteligência artificial, elabore uma atividade adaptada para os alunos com notas, né, do 7º A, por exemplo. Ele vai trazer os dados do BI, com atividades adaptadas. Então, alguns professores acharam muito bacana e estão até utilizando também. Tá ótimo, Márcia. Obrigado, viu? Juliana, teu microfone está aberto. Rosana, você agora. Rosana, você vai ficar para a próxima, tá? O dado sozinho não transforma a aprendizagem. O que transforma é a leitura pedagógica que fazemos dele e as ações que mobilizamos a partir dessas evidências. Rosana, eu quero ouvir você, sim, sobre essa colocação aqui, tá? O dado sozinho não transforma a aprendizagem. O que você tem a dizer em 1 minuto, Rosana, sobre isso? Então, eu diria que sim, os dados, né, como eu já tinha dito, os dados, as notas azuis ou vermelhas, elas não dizem nada, né? Se são só dados, o que realmente importa é se a criança está aprendendo, qual esse laço com a escola, né?
o que ela consegue trazer para a vida dela, trazer da vida dela e para a vida dela, né? Essa questão de estar na escola, né? O que cada dia ela aprende, o que está somando com o que ela já sabe, essa troca. Então, eu diria que os dados são dados, não nos dizem muito, mas também pode ser que não nos digam nada. Seria isso, professor. Obrigado, Rosana. Os dados sozinhos não dizem nada, né? O que transforma realmente é a leitura pedagógica que fazemos deles, né, desses dados, e as ações que mobilizamos a partir dessas evidências, né? Mais importante do que acessar o BI, cursistas, é compreender o que os dados estão tentando nos dizer sobre os estudantes e sobre as nossas práticas. Aqui tem algumas telas do BI, algumas telas que vocês já estão habituadas, né? Essa aqui é uma tela que mostra um quadro geral da escola, né? Essa aqui é uma visão geral da escola, onde aqui você pode perceber o percentual de notas dos estudantes por níveis de aprendizagem, né? Então, aqui você tem aqui uma amostra de como é que está, nesse momento, ali a sua escola. Nós temos essa outra tela, onde é possível observar o total de notas lançadas no RCO, pelos professores de cada componente curricular. A gente comentou agora, nas falas nossa passada, né, de vocês cursistas, foi falado, né, da dificuldade antes, tinha que alguns professores tinham o livro lá no escaninho, outros não tinha, o pedagogo dependia disso para poder ter acesso às notas, né? Então, aqui já abrindo ali uma página do BI, você já tem acesso você já consegue observar também quais professores ainda não cumpriram ali o prazo que você deu para que eles lançassem as notas, e você já pode ir também, né, cobrar deles e tal. Então, dá uma boa ideia sobre os lançamentos. Aqui nós temos mais uma aba, né? Então, na aba do mapa, ao selecionar a turma e clicar no estudante, é possível identificar o valor total lançado pelo professor, daquele respectivo componente, né? Mais uma facilidade para a equipe pedagógica, para o gestor. E aqui também nós temos, né, uma análise que está apagado ali, aquele quadro o quadro à esquerda ali, que está em branco, ali seria o nome dos alunos. Então, está apagado para não expor ali os alunos, né? Então, olhando a coluna no horizontal, você consegue ver a situação do estudante, que foi aquele exemplo que eu usei da mãe, que gostaria muito que a filha fosse para o Ganhando o Mundo, né? Então, se você olhar ali aquele quadro na linha da horizontal, você tem uma noção de como ela está, das notas em todas as disciplinas. E se você olha assim na análise vertical, você vê ali componente curricular por componente. Então, na horizontal você vê a situação do aluno, e na vertical você vê a situação do professor. Foi citado entre as falas das cursistas, me desculpe, eu não recordo qual delas foi, acho que foi a Helena, que está com alguma dificuldade com os professores, que ainda tem professor que tem, assim, o hábito de dar nota baixa para todo mundo, né, assim, às vezes é um bom professor e tudo, mas ele tem esse costume de dar nota baixa para todos, e aí depois lá no final só que ele vai, né, dar uma nota para que o aluno seja aprovado. Infelizmente, ainda tem disso, né? Talvez ele acredita que dando nota baixa é a maneira que ele consegue ter disciplina na turma, né? Colocando o medo no aluno, né? E assim ele consegue ter disciplina. Às vezes pode ser isso. Mas, de verdade mesmo, ele está, né, prejudicando o aluno com esse tipo de atitude. E até, às vezes, impedindo o aluno de ir
de ser um dos escolhidos num projeto desse, Ganhando o Mundo, que seria um sonho de muitos alunos. Mas se ele leva várias notas baixas ao longo do ano e só vai ser aprovado lá no final, ele vai ser impedido de participar de projetos desse tipo, né? Aqui também mais um quadro, a coluna azul mostrando ali o melhor cenário, e a coluna cinza mostrando um cenário mais preocupante. Então, todas essas telas, né, o gestor, a equipe pedagógica, a equipe diretiva tem à sua disposição diariamente para analisar os dados e ver e gerir, fazer a melhor gestão que possível, planejar e tal. Então, agora nós vamos para o Diretores em Ação 1, que é aprendendo um com o outro. O objetivo da nossa vivência de hoje é desenvolver uma análise estratégica do BI aprendizagem, fortalecendo a leitura pedagógica dos dados para subsidiar tomadas de decisão, acompanhamento das aprendizagens e definição de ações prioritárias junto à equipe gestora. Eu vou colocar um link ali no chat. Nós não vamos separar em sala temática, tá? Vamos trabalhar o grupo inteiro, as 10 cursistas ao mesmo tempo, como nós já fizemos no encontro passado. E vocês vão abrir o documento, definir um relator, e aí o relator já vai lendo e vocês vão respondendo ali, e o relator já vai escrevendo, tá? Então, nós vamos analisar prints do BI de uma escola, da rede, buscando compreender quais padrões aparecem nos dados da escola, quais desafios demandam intervenção prioritária, quais ações do gestor podem potencializar a aprendizagem dos estudantes, né? E vamos observar os prints atentamente e trocar ideias a partir das questões norteadoras. Então, agora eu vou pegar e vou colocar ali no chat o link do documento que vocês vão trabalhar nele. Vocês terão 15 minutos. Não é um grande tempo, tá? Mas dá muito bem para vocês lerem o documento e já vai lendo e vai discutindo e vai escrevendo, tá bem? O documento está no chat. Vocês podem ter acesso a ele agora. E a partir desse momento, vocês têm 15 minutos, tá, pessoal? Conversem, troquem informações. Não deixa para escrever no final. Já vai escrevendo já no começo, já vai preenchendo, tá? Tá com vocês. Definindo um relator, se o relator quiser subir o documento. Quem é boa na escrita, que gosta de escrever, é a Márcia? Eu não sou muito, não, posso passar. É sim. Mas tudo bem, posso escrever se não tiver outra candidata. Então vamos abrir. Você abre aí o link? Sim. É para todo mundo fazer uma cópia, gente, ou é para editar direto? Nós vamos ver juntos. É um documento só, tá?
Beleza. uns documentos só que vocês vão escrever nele e depois vão... Mas, Juliana que redige bem também, pode ser? Nosso grupo era a Juliana, né? Eu penso que o que fala lá, o que chama atenção, né, no primeiro olhar geral da escola, seria a quantidade de notas abaixo do básico e um nome muito pequenininho, um número muito pequeno nos avançados, né? Acho que é o que mais chama atenção. Porcentagem baixa no... Estou aqui, vamos lá. O que diz a primeira questão? O que mais chama atenção no primeiro olhar geral da escola, desse nosso BI que nós temos aqui? Tá, mas é sobre o BI, né? Isso. A gente tem 67, 57? Quanto que é? 67 abaixo, é isso? 67,3. Deixa eu abrir aqui que eu não abri. 67,3 abaixo, 12,8 no amarelo básico, 15,6 no adequado e 4,1 no avançado. Entendi. Então, é a quantidade, a porcentagem enorme de alunos abaixo do básico, não é? Exato, 67%, imagina, é altíssimo, né? Na verdade, ali, o que chama atenção é a coluna do vermelhão ali mesmo, né? Olha o percentual do vermelho comparado com o básico e com o adequado, e nem se fala, então, com o outro lá, né? Com o avançado. Né? Então, qual que é a pergunta ali que diz? Qual? O que mais chama atenção no primeiro olhar geral da escola, eu coloquei 67% abaixo do básico, ou seja... E uma grande defasagem, acho que tem que citar defasagem, a palavra ali. Uma grande defasagem de aprendizagem que leva a esses dados estarem todos abaixo do básico. Eu acho que esse é um principal ponto que nós temos aí, analisando matematicamente. Qual é a próxima que tem ali? Quais turmas preocupam mais e por quê? Agora a gente tem que ver quais são as turmas. Espera aí. Não estou conseguindo mover aqui. Quais turmas preocupam mais e por quê? 71%, a gente tem o nono... Eu estou projetando ali para a gente ver melhor. É, isso que eu queria. Consegue? Quer dizer, ele não está em ordem, né? Então a gente tem que ver... Mas nós temos um ali que 40 e pouco... Deixa eu ver. Ele não está. Tem uma com 80, tem uma com 82, que é o sétimo C. Tem uma com 85, que é o primeiro C. Acho que 85 é o mais alto, isso? Isso. 85. 85,4. É isso? Uhum. Eu não estou abrindo aqui a minha tela. Não Depois 82,8. Isso mesmo, agora sim. Primeiro C, né? Isso mesmo. Primeiro ano C. Primeiro C, depois em segundo lugar, qual que é a turma que tem 82? Sétimo C? 82, nós temos aqui o sétimo ano C. Isso, primeiro C e sétimo C. Mas tem outras super baixas também, né? Então, acho que vamos... Aí nós entramos ali na faixa do... Né? Eu acho que dos 80, essa daí, aí depois vem na faixa dos 70, né? 75, mas tem o nono 80%. Nono B. 80, o nono B. Nono B. Nono B, 80,1%. Tá, e qual que é a pergunta ali? Quais as turmas, né? Isso, quais turmas preocupam mais e por quê? Por quê? Porque não atingir, porque deve estar uma defasagem de aprendizagem muito grande. Eu acho que 80%, o índice, 82, 85... O índice ali que está acima dos 50 ali, meu Deus, já é ardido, né?
Eu penso que coloco as 3 turmas e coloco que são as 3 que têm o maior índice, né? Abaixo do básico. Então, vai ficar primeiro C, sétimo C, nono B, é isso? Primeiro C, sétimo C, nono B. Essas são as três Isso, né? mais Se nós vamos altas, pegar as 3. embora as O que outras mais também que são super fala? preocupantes, né? Mas Isso, e assim, não é uma defasagem pequena, né? Não é um número pequeno, é um número muito alto esse daí. O que mais que tem ali que fala? porcentagem acima de 80%, né, de defasagem. Isso, é muito grande. Só isso? Eu acho As que 3 sim. turmas, e por quê? Porque possuem uma porcentagem acima de 80% de defasagem, né, abaixo do básico, né? Tá, o que... A próxima é: o que o gráfico evolução nos aponta? Gráfico evolução. Lateral direito. É lá no cantinho. É lateral direito. Evolução, primeiro trimestre, então ficou 67,3 abaixo, né, no vermelho, 12,8 no amarelo, 15,6 então no adequado e 4,1 no avançado, né? E aí a gente tem o cinza, que é preocupante. Então 80%. A gente tem a soma do 67, né, do vermelho. Ah, tá, entendi. Com o amarelo, é a soma dos dois, né? Do vermelho e do amarelo. Abaixo do básico mais o básico. E aí o adequado com o avançado apenas 19%, né? 15 mais 4, exato. Esse. Então a gente tem muito, a evolução é que a linha da preocupação é muito mais alta, né? 80%, enquanto só 19%. O desejável sai 19, né? Exato. Ah, tá. Tem a legenda ali, agora eu vi. Exato. Qual que era a pergunta mesmo? O que o gráfico? A evolução nos aponta. Apresenta um nível elevado. Um nível elevado do que não presta, na verdade. Um nível elevado de uma de estudantes. Eu coloquei assim: apresenta a necessidade de uma ação imediata? Não. Imediata, pois a Pois não escola houve uma aprendizagem, né? Não houve aprendizado por parte de alguns estudantes. 80%, pois a escola possui, certo? Isso possui, foi um I aqui de intruso, pois a escola possui 80% de defasagem. Pareceu muito defasagem aqui, né? Imediata, pois a escola possui 80% de defasagem e apenas 19%. Desejável, não é desejável? É, né? Isso. A palavra desejável. Não, tá falando ali no gráfico, né? A próxima: quais ações de gestão podem contribuir para melhorar este cenário e potencializar a aprendizagem dos estudantes? Quais ações de gestão? Bom, aqui tem que ter uma interferência. Eu acho urgente. que mapear esses alunos, pessoal, a primeira coisa. Oi, próximo. 5 minutos, tá, pessoal? 5 minutos. Eu não sei o que vocês acham. A gente poderia fazer um mapeamento desses alunos. E os estudantes, isso. Depois desse mapeamento, fazer o mapeamento dos descritores do que eles têm mais defasagem. Descritores, assim que eu estou falando no sentido, o que eles não estão aprendendo. Eu acho que isso é importante. Os conteúdos, né, que não... Os conteúdos que eles não estão aprendendo, né, que não está havendo aprendizado, e daí sim traçar um plano de ação em cima desses conteúdos.
aí eu acho que finalizaria. Identificar os conteúdos prioritários, né? Para Posso colocar eles. as habilidades? As habilidades. O maior. Identificar as habilidades com maior dificuldade. Ou lacunas, né? Lacunas. Maior Lacunas. E, em cima disso, traçar um plano mais lacunas. de aprendizagem. Os descritores de menor desempenho, no lugar de identificar habilidades com mais lacunas, não é descritores com menor acerto, descritores com menores acertos. É que aqui a gente não vai ter os descritores. É que aqui a gente não tem como... A gente vai ter os descritores. Eu acho que essa tela é só para a gente ter uma base, mas a gente pode planejar dentro de outras telas também, né? Porque também tem a questão da observação de sala de aula, porque a gente não conhece essa escola fictícia. Pode ser que não tenhamos bons professores. Eu acho que uma das ações pode ser intensificar a observação da sala de aula. Isso, porque você vai saber se o professor está dando essas notas aí, né? Nos componentes que apresentaram, acho que mais déficit, né? Não sei, mais notas vermelhas. Uhum. Em especial, um cronograma alinhamento de observação de sala de aula. Já tem acompanhamento ali em cima. Tá, já vou trocar. Em especial, um cronograma de observação de sala de aula só, né? Com ações pontuais. E escutativa com professores e alunos? Acho importante. Escutativa ou empática? Ativa, né? Ativa. Ativa com os estudantes de baixo rendimento. No final, né? família dentro da escola. Uhum. Escutativa com os estudantes e professores, né? Porque acho que só um não adianta. Com os estudantes e professores dos componentes com baixo desempenho. Pessoal, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha na outra tela agora, que analisa uma sala individual e tente responder as 3 perguntas lá. No slide 4. No slide 4, a gente tem maior porcentagem de defasagem, né, no vermelho, na vertical. Que significa? Tchananã, o quê? Professor ou aluno? Quando a gente tem na vertical, né? Primeiro trimestre. É do componente, professor. Exato. Então, a gente tem ali recomposição de aprendizagem matemática, redação e leitura, língua inglesa. Os alunos são bons em práticas experimentais e são ruins no resto todo. Nas exatas, principalmente aqui, né? Educação financeira. Não, mas língua inglesa também é ruim. E educação digital, programação e robótica. Estudo orientado, gente, meu Deus. Estudo orientado também. Que absurdo, né? Será que esse estudo está sendo orientado ou ele está só sendo passado, né? Que com essas notas aí, acho que não tem uma orientação. Qual que é a pergunta ali que fala? Agora a gente tem mais um aqui para preencher, que é componentes... Não estou ouvindo ela. O que mais chama atenção ao olhar para o nono B? Há componentes em especial... É o que é o meu som aqui? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Me ouve também? Então, a primeira pergunta é, o que mais chama atenção ao olhar para o nono B? Deem uma olhada aí, eu vou escrevendo, agora eu não consigo ver ele ao mesmo tempo. O que mais chama atenção ao olhar para o nono B são as exatas? Não. Não. Acho que não. Deixa eu ver. Robótica. Eu acho que as plataformas, será? Porque a educação digital, programação e robótica, estudo orientado também.
Mas educação financeira também, empreendedorismo que não tem plataforma e nem educação financeira, né? Estudo orientado tem. Né? E inglês Eu acho que também. é plataforma e exatas, né? Apesar que tem história também junto, daí complica. E práticas experimentais, eles são bons, vai entender. Pensamento lógico, redação, recomposição e língua inglesa. Então, notas, desempenho baixo. Na maioria dos componentes curriculares. Nos componentes curriculares. Dá para colocar que é plataformas e exatas? Desempenho baixo nos componentes curriculares que fazem o uso de ferramentas digitais, ou plataformas mesmo, né? Agora pode usar plataforma de novo, uma época era só redes, né? Fazem uso de plataformas e nos componentes de exatas. Só que daí tem que justificar a história que não é exata, né? De exatas. Seria isso, galera? Desempenho baixo nos componentes curriculares que fazem uso de plataformas e nos componentes de exatas, além do componente de história também, né? Sim. E aí, cabe a nós vermos quem são os profs, como trabalha, se usa metodologia ativa. Componente... Pessoal, eu perdi minha conexão aqui, tá? Por isso que eu estava muda aqui. Você falou bonitinho, eu perdi minha conexão e não caí, né? Porque senão a gente ia achar que tinha se machucado, né? Não. Viu? Se alguém puder colocar de volta ali o link, que daí eu abro aqui também para ajudar. Aí a outra pergunta é, há componentes em especial que preocupam mais? Por quê? Ah, tá. Então a gente respondeu essa na primeira. Digam aí, educação digital, é isso? Cara, eu não estou enxergando nada quase, eu estou cegueta aqui. Educação digital, redação e leitura, né? Redação e leitura, o que mais? Educação digital, redação e leitura. Componente especial que preocupa mais. Estudo orientado, né? História. Estudo orientado também, né? Estudo orientado, né? Empreendedorismo. Língua inglesa, né? Língua inglesa. Gente, é quase tudo, né? Porque não sei. Pensamento lógico e cidadania. Recomposição da aprendizagem matemática. E redação e leitura. E aí, quando a gente tem o foco na recomposição... Abaixo de... Pessoal, nós vamos ter que parar, tá? Conseguiu chegar no fim, Márcia? Não, mas Não, faltando uma. Falta uma? É. Duas, né? Há pontos de atenção em comum em diferentes componentes e quais? Quais são os pontos de atenção em comum em diferentes componentes? É o que a gente já citou lá na anterior, mas nas exatas e plataformas. Mais acentuado nas exatas, né? Isso. E uma facilidade um pouco melhor em ciências, porque práticas experimentais e ciências, eles estão melhores, práticas experimentais, ciências e língua portuguesa. Desempenho baixo nas exatas, e aí o que o BI Aprendizagem consegue nos contar e o que ele não consegue? Ele não consegue nos contar o porquê de tudo isso. Nos mostra índices, né? Porém... Não as causas. Não as causas, né? Não as causas. Isso aí. Bem objetivo e correto. Obrigada por arrumar, já estava arrumando. Nos mostra índices, porém não as causas. Ok? Tudo bem. Ok, pessoal? Sim. Muito bem. Você abaixa o documento para mim, Márcio, por favor? Oi? Você abaixa o documento? Tu quer que eu projeto isso? É, que você tire ele. Mas eu não estou projetando ele. É você, acho que está Cleudenice está projetando. Cleudenice. Obrigado. Professor, é para todo mundo fazer a cópia do link?
Isso, já vou chegar aí rapidinho ali no que você vai Copia fazer. o próprio link. Então, pessoal, continuando, aqui agora, no caso, seria o Diretores em Ação 2. O Diretores em Ação 2 é isso aqui, tá? Eu já entrei lá no portfólio de vocês, fui lá no slide correspondente ao 8º encontro e colei esse texto lá para você. Eu colei ele para você, tá? No texto está lá, ali para você responder as 3 perguntas ali, responder baseado naquela mensagem que eu coloquei para vocês, que era para você pegar, fazer um print da tua escola, e aí você iria responder agora. Mas vai ficar como tarefa para vocês isso, tá bem? Vocês vão, como tarefa, vocês vão responder aquelas 3 perguntas ali, né? Então, acesse o BI Aprendizagem, que você não vai fazer agora, você vai fazer posteriormente, e realize uma leitura pedagógica dos dados do primeiro trimestre, identificando desafios prioritários, padrões e possibilidades de intervenção. Isso lá da sua escola. Então, aqui no caso, o que os dados em geral mostram, os dados que você vai observar. Por exemplo, ali, uma grande quantidade de estudantes abaixo da média em matemática, no 9º ano e tal. Aí pede para você apagar esse texto e você vai responder, tá? Então, o que os dados em geral mostram, o que isso pode indicar, e a terceira pergunta é ali, que ação precisamos desenvolver enquanto escola diante desses dados que você vai observar ali na sua escola. E logo abaixo ali do quadro, você vai colar o link desse documento que acabou de ser feito por vocês. Ficou claro, pessoal? Sim. Ok, muito bem. Essa é a tarefa de vocês, tá? Só lembrando, vocês perceberam que no início do encontro eu já falei que eu tinha observado os portfólios, né? Então eu estou sempre observando os portfólios. Já tinha ficado uma tarefa da semana passada para ser feita. Então, alguns cursistas fizeram, outros não. Então, você vai ficar mais essa tarefa agora. É importante você manter o portfólio seu em dia. Então, como vai ter agora alguns dias, de repente, sobra um tempinho ali para você fazer, para quem não fez ainda a tarefa da semana passada, fazer, e também que você possa fazer essa tarefa de agora, para que na semana que vem, quando nós entrarmos no nosso 9º encontro, né, tá tudo feito, tá? Helena, eu estou com uma dificuldade no teu portfólio, porque ele não me deixa escrever nele, ele está fechado, ele só me dá acesso à leitura, tá bem? Então eu estou vendo o que fazer para te orientar, para que você possa abri-lo para mim, tá? Então, o que eu fiz, Helena, para que você não fique sem essas perguntas aqui, eu não sei, o ideal era você tirar um print dessa tela aqui, mas caso você não consiga, eu vou colocar essas perguntas lá no nosso grupo lá de WhatsApp, tá bem? Daqui a pouco eu colo as perguntas lá para que você possa responder. Prosseguindo, então, eu vou pedir para a Viviane. Viviane, leia para nós, por favor, aqui essa frase. O que a sua escola faz hoje com os dados que possui? Terminemos este encontro de hoje com essa reflexão. Uma gestão pedagógica eficiente não atua apenas pela percepção. Ela observa evidências, interpreta cenários, define prioridades e acompanha continuamente os resultados. Avaliar é um ato de investigar a qualidade da realidade para tomar decisões. Luquezzi. Você quer comentar alguma coisa aqui sobre esse avaliar? É um ato de investigar a qualidade? Sim, porque através da avaliação a gente consegue perceber, né, como é o andamento. Claro que
a avaliação não é só aquela avaliação lá diagnóstica em relação a uma prova, e sim observar a escola como um todo, observar a vida do estudante como um todo ali, para a gente perceber como agir, né, diante de todas as dificuldades de cada um. Isso, a avaliação, na verdade, ela não é um fim, né? Ela é um meio para que você tome as decisões, né? Obrigado, Viviane. Pessoal, vou parar então aqui a apresentação e nós vamos tirar aquela foto. Chegamos já no final do nosso encontro de hoje, tá? E vamos, a quem tiver com câmera fechada, o problema é que... deixa eu ver aqui. Só uma coisinha para caber todo mundo. Para caber todo mundo na tela. Tem foto que não está aparecendo todo mundo. Não pode, né? Tá louco. Já pensou? Já pensou? Então, agora está todo mundo na tela. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, as 10 na tela. Meninas, por favor, aquele sorriso lindo de vocês. 1, 2, 3. Isso. Muito bem, já captei aqui. Deixa agora eu colar ali, copiar, e vou colar lá no grupo do WhatsApp. Só um pouquinho, Rafa. Márcia, você está digitando aí. Você vai mandar lá no grupo? Como é que vai ser? É o link, mas eu mando lá no grupo também. Tá, e é para o slide, qual que é mesmo? Esse, Rafa? É o slide correspondente ao 8º encontro. É o último slide que vai estar preenchido lá de vocês, porque eu entrei e já preenchi para você, tá? Eu já vi. Tá, fechou então. É o 15, se a gente não tirou da ordem, né? Mas eu mando sim. Estou com o microfone aberto, filho. Cadê o grupo nosso de WhatsApp? Que isso? Também achei. Ô, louco, cadê ele? Ok, ali, prof. Isso, agora ele apareceu aqui para mim. Obrigado. Você não mandou mensagem para a gente hoje, é por isso? Provavelmente é isso. Tá lá. Pessoal, bom feriado, aproveitem, descansem, né, se divirtam, né, tudo de bom para vocês. Obrigado pela presença de todas, tá? Tchau, povo, até. Tchau, até.